Fala, investidor. Mais uma notícia bombástica aí na semana passada, vendo aí a questão da Apvida, só que envolvendo agora a Apvida, né? Então, mais uma empresa aí com falência aí já meio que no, já sendo ouvido falar aí por falência e tal, né? E a Apvida foi uma das que se envolveu nessa lista, depois já do caso Americanas aí, que foi gravíssimo o que aconteceu em janeiro de 2023. E agora a Apvida em março, já iniciando aí no dia da divulgação do balanço, levou um tombo aí de 11 bilhões, né? Na verdade, no dia seguinte da divulgação, que os resultados vieram bem abaixo do esperado, e aí, pelos analistas, aí, pelo mercado, né? E aí eu perdeu aí praticamente um terço do valor de mercado que ela tinha, tá? Então, vamos tentar entender melhor como é que está a situação dela. É uma empresa que o core de crescimento nos últimos anos dela foi basicamente via aquisições, então não foi via crescimento orgânico. Ela foi basicamente adquirindo outras empresas, fazendo fusão, teve a fusão com a Notre Dame. Então vamos entender um pouquinho melhor. E saíram várias notícias falando, né? O que explica o tombo? Ela caiu 33% no dia 1º de março, né? Fechou, né, no dia anterior, caindo 33%. Quer dizer, já abriu, né, na quarta-feira, no dia 1º, depois de ter divulgado os balanços, né, caiu 33%, e aí vamos entender melhor o que aconteceu, tá? Nessa matéria do Valor Invest, está explicando vários bancos aqui, dando a visão deles, o BTG, o Goldman Sachs, o Itaú, a XP, o que eles conseguiram ler desse balanço, por que aconteceu isso tudo. Mas vou tentar dar uma olhadinha com vocês de forma bem didática aqui, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Tá? Então a Apvida é uma empresa meio que recente na Bolsa, ela tem aí listagem na CVM em 2018, então ela tem pouco tempo de IPO, então ela fez IPO lá em abril de 2018, exatamente aí mais ou menos 5 anos, e desde então agora está com cotação menor do que o IPO, né? Por isso que a gente sempre fala, espera um pouco, espera alguns anos do IPO para mostrar o que a empresa veio. Até aqui ela estava muito bem, mais ou menos ali até 2021, mas mesmo assim ainda era de um setor bem complicado, então não era de um setor muito fácil de ser analisado. E aí o mercado veio, começou a bater nela, e agora está com a cotação menor do que a IPO. Então, se a gente pegar o retorno ali desde o topo, já caiu mais de 80% desde o topo ali, né? Então, não é brincadeira. Uma empresa que já chegou a valer mais ou menos ali, ó, quase 100 bilhões de reais, agora está valendo 31. Mas agora deve estar menor ainda, né? Porque ele está pegando... Aí, tá valendo 20 agora, né? Então, menos ainda. Então, tá bem complicada a situação, né? E vendo aqui os balanços, a gente via, né? Se a gente pegar aqui o lucro, né? Até mais ou menos ali 2019 e tal, estava vindo muito bem. Pegar o trimestral, que acho que fica mais fácil, como não tem muito dado, né? Ela estava vindo muito bem até 2019, aí veio a pandemia, ela deu uma melhorada ali, ó, no segundo trimestre de 2020, terceiro também, porque a sinistralidade acabou diminuindo até, por causa da pandemia. A galera parou de fazer exame, parou de utilizar os planos e tal. As pessoas que ficaram doentes até utilizaram, mas ainda não estava num número relevante ainda para ela de sinistro. Só que aí depois, né, a galera começou a ficar doente e tal, aumentou bastante a Covid. Aí já no quarto trimestre de 2020 ela piorou bastante, e desde então vem numa derrocada aí bem grande, né? Aqui nesse aumento do patrimônio, foi no primeiro trimestre de 2022, ela fez a fusão com a Notre Dame, e desde então o patrimônio disparou, a dívida também aumentou, praticamente dobrou, a geração de caixa está meio duvidosa, mas tem alguns detalhezinhos que eu tenho para falar aqui, que apesar da receita agora tá aí crescendo bastante, ó, batendo recorde de receita no quarto trimestre de 2022, a gente vê que o EBITDA tá o mesmo EBITDA de quando ela tinha lá bem uma receita do primeiro trimestre de 2020. Então, se a gente pegar ali, ó, receita do primeiro trimestre de 2020 era 2 bilhões, agora está quase 7, e ela está praticamente aí com o mesmo lucro aqui, né? Agora, pelo contrário, né? Está até com o mesmo prejuízo, mas pegar o EBITDA, tá com um EBITDA, mesmo EBITDA, exatamente o mesmo EBITDA de quando ela tinha um terço da receita de hoje. Então, você vê que é uma empresa que não está conseguindo gerar valor através dessas aquisições. Tá? Então, por mais que tenha aí amortização de intangível, depreciação, amortização, não sei o quê, mesmo ela ajustando isso tudo no balanço, a geração de valor ainda está inexistente. Então, teria que melhorar muita coisa aqui para a gente começar a ver uma geração de valor para o sócio de verdade. A margem está cada vez pior, agora dando prejuízo, o lucro caindo cada vez mais, a geração de caixa até se segurando um pouco, mas se a gente pegar aqui depois, a gente vai ver que, legal, gerou 1 bilhão aqui de caixa, mas se a gente pegar aqui na área de valuation, a gente tem aqui a lucratividade, você vai ver que metade do fluxo de caixa é
remuneração baseada em ações. Então ela ainda ajusta também isso no lucro líquido ajustado dela, no EBIT ajustado, ela desconta essa remuneração baseada em ações, que na teoria é um custo, né? Na teoria não, na prática é um custo para a empresa. Pode não ter feito caixa, mas tem aí uma certa despesa para a empresa, tá? E isso acaba enganando um pouco o fluxo de caixa operacional. Então, na teoria, ela gerou 1 bilhão, mas metade disso foi remuneração baseada em ações, né? Então, não é algo tão interessante assim na geração de valor para o sócio. A gente vê aqui também uma depreciação e amortização sobre EBITDA bem alta, né? Mais de 90%, na faixa de 90%. Uma empresa com margem bruta não muito alta, né? 20% ali de margem bruta, 24%. Não é uma margem bruta assim que tem algum diferencial, até porque ela trabalha com plano de saúde, então já a margem ali é bem apertada, tem muito custo. Se o sinistro aumenta, acaba aí gerando todo esse turbilhão que está acontecendo com ela agora. Então, ela vem num crescimento absurdo aí, ó, de receita, 40% aí nos últimos 5 anos e tal. Você vê que a geração de caixa não acompanhou tanto. A lucratividade agora não tem nenhum indicador porque está dando prejuízo, né? E, e aí fica tudo distorcido. Você vê que ainda tem muito goodwill, então isso aqui age aquisição de outras empresas, então isso ainda tem para amortizar, mas mesmo descontando isso, o resultado ainda não está bom, né? Então você vê que é uma empresinha que não é tão simples de analisar e agora está bem complicado. Você vê que o preço sobre a geração de caixa quase 20 anos para uma empresa dessa não está muito interessante, né? Não tem nem PL porque está dando prejuízo. O EBITDA aqui, preço sobre EBITDA, mais ou menos aí na faixa de 8, né? Não está nem tão alto, mas mesmo assim não é tão muito bom. Então, e a alavancagem aí começando a pegar, né? Tipo, 3 vezes EBITDA e tal. Vamos voltar aqui para a tabela para visualizar. Então, uma geração de caixa que sempre foi equilibrada, agora já está na faixa de 4 vezes EBITDA. Então, tá uma geração de valor praticamente inexistente aqui para o sócio e mesmo assim ela continua distribuindo dividendo, né? Distribuiu ali no primeiro trimestre de 2022, mas depois veio segurando porque a situação apertou, começou a dar prejuízo e agora está uma situação complicada, né? Então esse dividendo provavelmente foi referente ao ano de 2021, que fechou ali uns 500 milhões de lucro e tal, né? Distribuiu um bom dividendo, mas agora vem aí aumentando a dívida, dando prejuízo, caixa diminuindo, então perdendo margem, então está numa situação muito, muito complicada, né? Não é à toa que o valor de mercado está onde está. Uma empresa que chegou a valer quase 100 bi, agora está valendo 20. Então não é à toa, o mercado não é idiota. E aí o que está acontecendo, né? Se a gente pegar a apresentação de resultados do quarto trimestre, a gente vai ver basicamente uma empresa que vem aumentando aí o número de beneficiários e tal, mas que não é, isso só não é suficiente, né? Lá, o primeiro ano da fusão, da Pvida com Notre Dame e tal, legal, adicionou ali que 476 mil novos beneficiários, que legal, né? Mas o que importa também para o sócio é a geração de valor. E isso está inexistente. Aí, olha, se a gente pegar aqui o EBIT ajustado, ela coloca um umzinho aqui, né? E explica, ó, exclui as despesas não caixa com stock option, né? Que foi aquilo que eu falei, do SBC, remuneração baseada em ações. Aí mesmo assim, subiu 15%, legal, margem de 10%. Não é uma margem muito alta, né? Lucro líquido ajustado 2 corresponde ao lucro líquido excluindo as despesas aqui também, ó, com stock options e amortização da carteira de clientes, marcas e patentes. Então ela vai tentando ajustar ali para tentar mostrar que está gerando algum valor, mas na realidade não está, né? E aí, a gente vem analisando aqui o crescimento da receita, conforme eu falei, está muito bom, mas só crescer a receita e o EBITDA não sair do lugar é algo bem ruim, né? Então a gente olha aqui a receita, nossa, a receita subindo, disparando, que beleza, mas o EBITDA está igual ali, tá menor até do que 2020, né? Então não adianta só crescer a receita, tem que crescer também o operacional, e isso agora a gente não está vendo ainda, né? Ó, benefício ticket médio e tal, serviços hospitalares, evolução dos beneficiários, ó. Mas só isso não é suficiente, né? Lá, 50 milhões ali. Pam. Composição da receita de saúde, ó, você vê que é muito dependente do corporativo aqui, ó, 44% corporativo, pequenas e médias empresas 24%, então praticamente 2/3 da receita da empresa é dependente de mercado corporativo. Então se a economia vai mal, se aumenta o desemprego, se a taxa de juros está muito alta, as empresas param de contratar, isso acaba atrapalhando também o crescimento dela, né, o número de beneficiários. E esse aqui é o principal motivo que ela vem aí sofrendo nos últimos anos, porque a sinistralidade caixa aumentou bastante. Então está na faixa dos 73%, tá? E já foi ali na faixa dos 60%. Então esses 10% de diferença aqui hoje é mais ou menos o que gera um prejuízo ou não para ela, tá? Então isso é muito complicado, tá? Então é o custo aí, né, que ela vai repassando o custo, aumento dos custos e tal. Teve aí uns efeitos Covid que já estão aí bem menores do que antes, mas ainda continuam existentes, tá?
E outros dados também que estão impactando são as despesas administrativas, né? Você vê que vem aumentando aqui, e as despesas comerciais também, ó, que marketing, afins, investimentos, aí tem essas receitas de fusão de empresas, que até tudo se adaptar acaba gerando um custo a mais por determinado período. Então, despesa aumentando, sinistralidade ainda alta, não tem muito o que fazer, né? Ela vai continuar sofrendo porque, por mais que ela consiga aumentar a receita, se a sinistralidade aumentar na mesma proporção, ela continua na mesma situação, né? Acaba não mudando muito, né? O EBITDA continua aí sem sair do lugar, e agora com o resultado financeiro também pesando por causa dessa dívida aqui, acaba com essa Selic, mata a geração de valor, né? Então, se não fosse essa Selic tão alta, pode ser até que ela pudesse talvez dar um lucro aí, né? Mas mesmo assim, vamos tirar aí metade dessa Selic que estava aí, vamos botar uma Selic média de 6%. Digamos que esse resultado financeiro fosse pela metade hoje, vamos considerar isso, essa conta burra aqui, entre aspas. Cara, mesmo assim eu não teria prejuízo, né? Ou teria uma geração, um lucro mínimo aqui. Então não está uma situação muito boa, muito complicada. Eu não acho que seja a esse ponto aqui de falência à vista, na minha opinião, tá? Ainda mais com essa fusão com a Notre Dame e tal. Mas eu acho que ela ainda vai conseguir se alavancar muito, né? Ainda, ó, você vê que a dívida está começando a subir agora. Mas mesmo assim, né, ela ainda está gerando caixa positivo, né? Considerando o SBC. Mas ainda distribui um dividendozinho. Só que assim, cara, só subir receita nesse setor é muito complicado. É um setor muito regulado pelo governo. Depende aí muito do setor corporativo. Depende da economia. Então não é tão simples assim. Eu não recomendo para iniciantes. É uma empresa que não está tanto tempo assim na bolsa, mas já demonstrou que já mostrou que veio, que é crescer via aquisições. E agora que o mercado está meio travado, ela parou com as aquisições, então não está com o mesmo ritmo que ela estava em 2020, 21, 22. Né? Então meio que deu uma parada agora depois da Notre Dame. E essa é a tendência, né? Se ela não vai conseguir crescer mais via aquisições, então a receita tende a estabilizar. Vamos considerar que ela tende a estabilizar. Então vai continuar essa situação aqui, né? Dívida pesando e tal. Então assim, tá complicadinha. É uma empresa assim que, na minha opinião, agora tá de regular para ruim, né? Na teoria agora tá ruim, né? Porque dando prejuízo, tá um momento bem complicado para ela, mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Na minha opinião, agora não é nem mais uma empresa regular, né? É uma empresa que está destruindo o valor do acionista no momento, e enquanto isso, aí, ó, remuneração dos executivos, ó, beleza, né? Para eles tá uma beleza, 270 milhões, tipo, remuneração de bancão aí, mais quase igual ao Itaú, com um prejuízo aí de quase 1 bilhão, né? Então você vê para onde está indo o valor atual da empresa. Não é para os sócios, para os acionistas da bolsa, é para os executivos, né? Então, péssima, não péssima, né? Mas uma empresa ruim aí no momento para quem quiser ser sócio, né? Essa é a minha opinião, beleza? Então, vamos acompanhando aí a cena dos próximos capítulos. Se quiser ter acesso a todos esses dados, se cadastre no Fundamentei, link está aqui na descrição, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.